Hoje vamos recapitular o filme chamado My Way. Durante o dia D na Normandia, em 6 de junho de 1944, o exército dos Estados Unidos fez uma descoberta incomum: um homem asiático vestindo o uniforme alemão. Após interrogatório, descobriu-se que ele era coreano. Naquela época, a Coreia estava sob ocupação japonesa. Muitos coreanos foram obrigados a se alistar no exército japonês e enviados para lutar em várias frentes de batalha, incluindo conflitos contra a China e a União Soviética. Em 1948, durante os Jogos Olímpicos de Londres, o atleta asiático Jung-Sik Kim se destaca na maratona, superando todos os outros corredores. A história retrocede para 1928, quando a família de Tatsuo Hasegawa chega à Coreia. Enquanto viajam de carro, o japonês Tatsuo avista o coreano Jung-Sik Kim correndo ao lado da estrada. Kim, assim como seu pai e irmã, trabalha para a família Hasegawa. Após uma breve conversa entre as duas famílias, Tatsuo, de forma arrogante, declara ser o corredor mais veloz de Tóquio. Essa afirmação provoca Kim, que imediatamente desafia o recém-chegado Tatsuo para uma corrida. A cena da corrida entre Kim e Tatsuo se transforma, mostrando a passagem do tempo até a adolescência dos dois. Ao longo dos anos, eles desenvolvem uma rivalidade intensa, competindo não apenas entre si, mas também representando suas respectivas nações em eventos esportivos. Kim corre pela Coreia, enquanto Tatsuo representa o Japão. Durante uma festa para comemorar a mais recente vitória de Tatsuo, um mensageiro entrega um pacote ao pai de Kim. Este, por sua vez, passa o pacote para Tatsuo, informando que é um presente do Ministério da Defesa japonês. Quando Tatsuo começa a abrir o presente, seu avô reconhece um som familiar. Imediatamente, o idoso agarra o pacote e se joga no chão, sacrificando-se. Revela-se que havia uma granada escondida dentro do pacote. Diante dessa tragédia, Tatsuo acusa o pai de Kim de ter assassinado seu avô, argumentando que foi ele quem recebeu e entregou o pacote. Como resultado dessa acusação, o pai de Kim é preso, enquanto Kim e sua irmã são forçados a deixar a propriedade da família Hasegawa. Kim vai à prisão para buscar seu pai. Ele nota o povo comemorando a conquista de um atleta coreano que recentemente conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936, realizados em Berlim. Em 1938, a vida de Kim mudou significativamente. Ele agora trabalha como puxador de rickshaw, usando suas habilidades de corredor para ganhar a vida. O cliente faz uma proposta interessante. Desafia Kim a chegar ao destino em apenas 30 minutos. Se conseguir, o cliente promete pagar o dobro da tarifa normal. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Tatsuo Hasegawa faz um anúncio polêmico para a imprensa. Ele declara que, a partir daquele momento, nenhum coreano poderá mais competir em maratonas. Tatsuo vai além e afirma que ele próprio estabelecerá um novo recorde para o Japão. Após uma corrida veloz, Kim e seu cliente chegam ao destino. O cliente elogia Kim, dizendo que ele é um corredor excepcional. Então, revela-se que o cliente é na verdade Son Ki-chung, o famoso atleta coreano que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas. Son Ki-chung entra em um local onde Tatsuo está presente. Lá, ele se pronuncia publicamente contra a proibição de coreanos nas competições de corrida, argumentando que seria entediante ver apenas Tatsuo competir sem a presença de Kim. Enquanto isso, um amigo de Kim o empurra em direção ao evento, ansioso para provar que o cliente de Kim é realmente o célebre Son Ki-chung. Surpreendentemente, o público reconhece Kim imediatamente. Kim é então levado para onde Son e Tatsuo estão. Diante da multidão curiosa, Kim expressa sua vontade para participar da corrida. Após esse evento, o pai de Tatsuo oferece a Tatsuo a oportunidade de estudar em Berlim. No entanto, Tatsuo recusa a oferta, afirmando que considera o esporte muito mais importante do que seus estudos. O pai de Tatsuo o repreende por não querer se tornar médico, mas Tatsuo mantém-se firme em sua decisão. Enquanto isso, Kim está coletando lenha quando Son o visita. Son entrega a Kim um formulário de inscrição para as eliminatórias olímpicas. Ao saber disso, Lee fica tão empolgado que carrega o pai de Kim nas costas, enquanto anuncia aos vizinhos que o melhor maratonista da Coreia vai competir nas Olimpíadas. A corrida finalmente começa. Durante a prova, um corredor japonês quase derruba Kim, mas ele consegue se esquivar. Kim cruza a linha de chegada em primeiro lugar, provocando uma comemoração orgulhosa entre a população coreana. Entretanto, para surpresa de todos, o anunciante declara Tatsuo como vencedor.
Kim é desclassificado sob a acusação de ter trapaceado anteriormente. Imediatamente, Kim vai até os juízes para se defender. A decisão controversa e a cena de Kim e Lee sendo reprimidos com violência revoltam a população coreana. E isso acaba gerando um tumulto. Durante todo esse acontecimento, Tatsuo permanece em silêncio, visivelmente envergonhado com a situação. Após isso, os revoltosos são punidos e forçados a se alistar no Exército Imperial do Japão. Eles são rapidamente enviados de trem para a Batalha de Nomonhan. Lá, enfrentam os soviéticos, que são muito mais fortes, e são obrigados a recuar. Após a retirada, o grupo para em uma cidade destruída para buscar água. Nesse momento, são atacados por um franco-atirador. Kim consegue localizar o esconderijo do atirador e, agindo rapidamente, corre para se proteger e lança uma granada na direção do inimigo. Em seguida, Kim verifica uma casa e é surpreendido pelo atirador. Após uma luta, ele consegue dominá-lo e fica chocado ao descobrir que se trata de uma mulher chinesa chamada Shirai. Os soldados coreanos capturam Shirai e a entregam aos japoneses. No entanto, em vez de receberem elogios por essa ação, são punidos pelos oficiais japoneses devido às baixas sofridas durante o confronto. Simultaneamente, os japoneses estão interrogando e torturando Shirai. Essa situação é interrompida quando o coronel, que trata os coreanos de forma justa, entra e ordena que parem imediatamente. Naquela mesma noite, Kim corre pelo acampamento. Durante sua corrida, ele observa Shirai sendo transferida para uma cela. No dia seguinte, a companhia se reúne para receber um novo coronel que acaba de chegar. Para surpresa de todos, o novo coronel é Tatsuo. Tatsuo informa ao coronel anterior que ele foi rebaixado a soldado raso por ter ordenado um recuo, considerado vergonhoso. Além disso, Tatsuo comunica que o coronel deve cometer seppuku para provar sua lealdade ao imperador. Após a morte do coronel anterior, Tatsuo anuncia seu plano de destruir os tanques soviéticos. Durante esse anúncio, ele nota brevemente Kim entre os soldados alinhados. Naquela noite, Tatsuo dá uma ordem aos seus soldados: formar uma unidade especial suicida com o objetivo de destruir os tanques soviéticos. Ao mesmo tempo, Kim vai até Shirai e lhe devolve seu diário e uma foto que ele consertou. Esse gesto deixa Shirai feliz. Kim então compartilha com ela que também tem uma irmã em casa, parecida com ela. Quando Kim está saindo, Shirai agradece a ele. No entanto, Kim não entende o que ela diz, provavelmente devido à barreira do idioma. No dia seguinte, a companhia está construindo uma ponte sobre o rio Kalkin. Kim pergunta a Lee o significado das palavras que Shirai disse na noite anterior. Lee explica que significa obrigado. Nesse momento, Tatsuo chega. Um dos soldados do esquadrão de Kim, que está com fome, pega um peixe do rio. Como punição por essa ação, Tatsuo naquela noite confisca toda a comida e outros pertences do esquadrão de Kim, incluindo os tênis de corrida que Kim havia recebido de seu pai. Kim tenta desesperadamente recuperar os tênis, mesmo sendo espancado pelos oficiais. No entanto, seus esforços são em vão e os tênis acabam sendo queimados. Na manhã seguinte, a ponte é finalmente concluída. No entanto, um oficial japonês sádico sabota a estrutura, removendo um parafuso crucial. Ele faz isso com a intenção de que o esquadrão de Kim seja punido. Como esperado, Tatsuo pune o esquadrão de Kim pela falha na construção da ponte. A punição é particularmente cruel. O esquadrão é obrigado a carregar a pesada tábua de madeira de volta à base. Para piorar a situação, o oficial sádico fica sobre a tábua enquanto os soldados a carregam, aumentando o peso e a dificuldade da tarefa. Naquela noite, Lee e Kim são selecionados para integrar a próxima unidade especial suicida, composta por 50 homens. Kim se recusa a participar dessa operação. Furioso com a desobediência, Tatsuo espanca Kim repetidamente como castigo por não cumprir sua ordem. Devido à gravidade de seus ferimentos, Kim desmaia. Frustrado, Tatsuo ordena que Kim seja executado no dia seguinte, junto com outros prisioneiros. Kim é então colocado na mesma cela que Shirai. Lá, Shirai revela a Kim que seu único arrependimento é não ter conseguido matar mais japoneses. Na mesma noite, os amigos de Kim conseguem libertá-lo, junto com Shirai, de suas celas. Após escaparem da base, Kim e os outros fogem em direção ao sul, rumo ao rio, onde planejam pegar um barco. Ao chegar ao rio, Kim avista tanques soviéticos se aproximando. Diante dessa situação, ele toma a difícil decisão de ficar para trás, enquanto seus amigos partem no barco. Enquanto corre de volta, Kim é avistado por um avião soviético. Nesse momento crítico, Shirai, que havia voltado para ajudar Kim, rapidamente atira contra o avião.
Com sua habilidade excepcional de tiro, ela consegue derrubar o avião, mas é atingida no processo. Kim corre até Shirai, que está gravemente ferida. Nos momentos finais, Kim diz obrigado a ela em chinês. Shirai então morre nos braços de Kim. Kim corre de volta à base e vê Tatsuo com o exército se aproximando. Ele acena para que parem, alertando sobre a chegada dos soviéticos. Tatsuo está prestes a atirar em Kim quando avista os tanques atrás dele, o que faz o exército mudar sua estratégia. Enquanto corre de volta, Kim é atingido por uma explosão. Inicialmente, os japoneses conseguem conter o avanço dos soviéticos. Quando Kim recobra a consciência, ele se vê em meio ao caos da batalha. Tatsuo continua lutando obstinadamente contra os soviéticos, mesmo com a chegada de mais tanques inimigos. Alguns soldados, vendo a situação como desesperadora, tentam recuar, mas Tatsuo atira neles por deserção. Kim confronta Tatsuo, pedindo que ele ordene a retirada. Porém, Tatsuo se mantém irredutível em suas crenças, chegando ao ponto de arrastar Kim em direção aos soviéticos com uma bomba. No entanto, ambos são lançados ao ar por um tiro de canhão soviético. Tatsuo, Kim e outros soldados são agora prisioneiros de guerra, sendo transferidos para um campo de trabalho soviético em Perm. Ao chegarem, Tatsuo é ordenado a pisar na bandeira japonesa para demonstrar obediência aos soviéticos. No entanto, ele mantém sua postura nacionalista e se recusa. Como punição, Tatsuo é espancado e amarrado a uma estrutura de madeira. Os demais soldados são alinhados em outra área do campo. Kim vê seus amigos novamente, mas nota a ausência de Lee. Logo descobre-se que Lee, agora chamado de Anton, tornou-se o líder de trabalho deles. Após dar breves instruções aos prisioneiros, Lee e Kim se reencontram alegremente. O oficial japonês sádico cumprimenta Lee de forma irônica, mas Lee, agora em posição de poder, reage violentamente. Ele espanca severamente o oficial com um pedaço de madeira. Kim e os outros prisioneiros observam essa cena com preocupação, percebendo que Lee parece ter se tornado viciado em poder. Naquela noite, Tatsuo é devolvido aos seus soldados. Lee também chega. Os outros japoneses querem aquecer Tatsuo para salvá-lo, e Lee permite isso após zombar dele. No dia seguinte, Tatsuo, já recuperado, grita para os prisioneiros se levantarem em nome do imperador. Kim se recusa a levantar, o que enfurece Tatsuo. Kim então lembra a Tatsuo que ele e outros coreanos foram injustamente forçados a se tornarem soldados imperiais. Kim ainda sugere que Tatsuo deveria cometer seppuku. Essa provocação deixa Tatsuo ainda mais furioso, e ele ataca Kim, iniciando uma briga no alojamento. Como resultado, as forças russas obrigam os dois a terem uma luta de vingança supervisionada. Após uma batalha intensa, Kim sai vitorioso. No entanto, ele escolhe poupar a vida de Tatsuo. Como punição pela briga, ambos são amarrados do lado de fora. Pouco tempo depois, Lee flagra um dos amigos de Kim roubando comida no depósito. Apesar de sua antiga amizade, Lee entrega o homem aos soviéticos. Na mesma noite, o amigo de Kim é enforcado por roubar comida. Esse ato cruel demonstra que a lealdade de Lee agora pertence aos soviéticos. Kim confronta Lee sobre isso, mas Lee diz que seu nome agora é Anton. Mais tarde, um oficial russo informa a Tatsuo que os japoneses se recusaram a fazer uma troca de prisioneiros de guerra, alegando estarem ocupados lutando contra os americanos. Tatsuo, como esperado, não acredita nessa informação. No dia seguinte, um prisioneiro japonês acidentalmente deixa cair um tronco de madeira que quase atinge Lee. Como retaliação, Lee mata o prisioneiro. Essa morte desencadeia um motim, resultando em uma briga generalizada no campo. Como consequência, os responsáveis pelo início do motim são condenados à execução imediata. Kim e Tatsuo estão prestes a ser executados quando uma sirene toca e caminhões chegam ao campo. O oficial russo anuncia que a Alemanha acabou de declarar guerra contra a União Soviética. Ele oferece aos prisioneiros a oportunidade de se converterem em soldados soviéticos. Aqueles que recusam são imediatamente mortos. Lee intervém, pedindo que Kim e Tatsuo também sejam convertidos, interrompendo assim suas execuções. Tatsuo, leal à sua nação, hesita em vestir o uniforme soviético, mas acaba cedendo por necessidade de sobrevivência. Todos os prisioneiros são enviados para lutar contra o exército alemão em Dedovsk. Durante a batalha, Lee morre enquanto lidera os prisioneiros no combate, mas Tatsuo e Kim conseguem sobreviver. Após o confronto, Tatsuo observa Kim vasculhando uniformes alemães. Kim revela que planeja ir para a área alemã, e Tatsuo decide acompanhá-lo. Enquanto viajam, fica evidente que Tatsuo está ferido. Por causa disso,
Kim o carrega nas costas em direção à cidade. Ao chegarem, descobrem que o local está completamente abandonado. Kim deixa Tatsuo para procurar medicamentos, mas acaba encontrando um grupo de alemães. Ele tenta pedir ajuda, fingindo que é japonês, mas os alemães não conseguem entendê-lo e acabam capturando-o. 3 anos se passam. Um grupo de soldados alemães está sendo transportado para a Normandia, e entre eles está Tatsuo. Durante o almoço, Tatsuo confunde um dos soldados com Kim. Um soldado alemão percebe isso e diz a Tatsuo para parar de procurar seu amigo coreano. Após concluírem o trabalho de fortificação da Normandia em um dia, Tatsuo avista alguém correndo pela costa. Para sua surpresa, é Kim. No entanto, é evidente que eles não se viam desde a captura pelos alemães. Após o reencontro, Tatsuo e Kim aproveitam o intervalo para jogar futebol com outros soldados. Pouco tempo depois, um oficial alemão informa a todos que serão transferidos para outro local para defender contra uma possível invasão. Com essa notícia, Tatsuo obtém informações de outro soldado e elabora um plano. Ele conta a Kim que eles escaparão para Cherbourg, onde poderão pegar um navio de volta para casa. Na noite planejada para a fuga, Tatsuo e Kim saem escondidos. Porém, nesse momento, os americanos lançam um ataque aéreo surpresa, separando os dois novamente. Durante a invasão da Normandia, Tatsuo e Kim se reencontram dentro de um bunker. No entanto, um oficial alemão os obriga a operar uma metralhadora. Sem alternativa, eles são forçados a atirar contra a multidão de soldados aliados que avançam. Conforme as forças aliadas se aproximam do bunker, Tatsuo e Kim conseguem escapar. Eles encontram uma saída das trincheiras e finalmente fogem do campo de batalha, deixando para trás o caos da invasão. Durante a fuga, Tatsuo e Kim são surpreendidos por uma explosão. Kim é gravemente ferido, sangrando muito no peito. Percebendo que não sobreviverá, Kim dá instruções cruciais a Tatsuo. Kim pede que Tatsuo assuma sua identidade, explicando que ele é um coreano forçado a lutar pelos alemães. Em seus momentos finais, Kim reflete sobre sua vida, afirmando que, embora não tenha realizado seus sonhos, não tem arrependimentos. Logo após, Kim falece. Tatsuo, devastado, lamenta ao lado do corpo do amigo enquanto as forças aliadas se aproximam. O filme se encerra com Tatsuo correndo, agora usando a identidade de Jung-Sik Kim. De alguma forma, ele continua em frente, determinado a realizar o sonho que seu amigo não pôde concretizar. Espero que tenham gostado. Até a próxima!